Eu não sei, tu achas que é preciso o microfone? Ah, pois, para... não tens daqueles tipo de Madonna? Isto vai-me limitar, já viste eu com isto e com isto, depois como é que faço para beber água? Muito bem. Vou fazer aqui uma apresentação biográfica. Creio que muitos conhecem o Miguel, mas para ficar registado também neste, neste ciclo do Great Artist on Campus, que traz à Universidade Lusófona, em particular ao Departamento de Cinema e Artes Média, um conjunto de autores, artistas e não só. Temos aqui o Pedro Falcão, que já esteve aqui deste lado, foi também uma conferência incrível. E pronto, o Miguel Figueira é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, em 1993, autor de projetos com impacto social e territorial relevante, como as escadas rolantes na encosta degradada do Centro Histórico de Montemoro Velho, ou o Centro Náutico no leito abandonado do Rio Mondego, distinguido pela Associação Internacional de Críticos de Arte, colabora regularmente com a coreógrafa Marlene Monteiro Freitas, coreógrafa premiada com o Leão de Prata na Bienal de Veneza, membro fundador do movimento cívico SOS Cabedelo, que defende o reconhecimento do mar e das ondas nas políticas de planeamento territorial e proteção costeira, premiado pelo movimento Milénio. Autor do livro O Mar é a Nossa Terra, co-curador da exposição homónima no CCB, na Garagem Sul, e coautor do manifesto Bauhaus of the Seas. Miguel Figueira, é um prazer ter-te cá. Vai ser um privilégio ouvir-te e passo-te a palavra. Nós vamos ter uma apresentação, depois uns 20, 30 minutos para perguntas e respostas. Obrigado. Ok. Obrigado, Orlando. Bom, é um gosto, é sempre bom e dá-me algum prazer também, já há algum tempo que não fazia esta apresentação, voltar outra vez, organizar as coisas e pensar outra vez o percurso. Às vezes estas coisas, encontramos assim coisas engraçadas, porque entretanto passa o tempo também, não é? O tempo passa por nós e acontecem outras coisas. Uma das coisas que passou entretanto foi isto, não é? O Christine e uma sucessão de tempestades, não é? Temos o anticiclone muito em baixo e apanhámos com esta coisa toda. E depois há esta aldeia, não é? Que é ali a 15 km da Figueira da Foz, que é a aldeia da Ireira, não é? Localidade transformada em ilha em Montemoro Velho. Isto é a aldeia da minha infância, a aldeia dos meus avós. Eu tenho uma sorte bestial porque sou daqueles que tive o privilégio de aprender a nadar no rio e a fazer surf no mar. E foi aqui neste rio, no Mondego. Daquele lado, na altura, porque o rio, na altura, aliás, aquilo que vocês estão a ver ali, aquelas árvores, é o Rio Velho, e agora o Rio Novo passa por este lado, não é? Aqui no Baixo Mondego o rio anda sempre por um lado e por outro. E isto que aparece nas notícias assim como uma grande catástrofe, eu andava sempre à espera que chegasse o inverno, porque isto era bestial. Eu ia para a casa do meu avô de barco, não é? Nós parávamos ali, os meus pais desculpem, já estou a andar para a frente. Ok. Nós parávamos aqui, que é Santolá Frestelo, de carro, e depois o meu avô ia com a bateira à vara, por cima da estrada, não é? Porque era mais... A vara prendia melhor, não ia no lodo, não é? E era assim que se fazia. E foi muito engraçado, reparem, há uma altura em que um colega meu que me diz, andaram aí os arqueólogos e descobriram lá um ancorador, já no tempo dos fenícios. Eu sei bem onde é, era onde o meu avô me ia buscar, porque estas coisas do território é sempre assim, há uma memória que parece, basta que a água suba, não é? Para que estas coisas voltem a funcionar, porque estão lá os sítios todos, não é? Ali, há um momento em que desce, ali faz uma pequena enseada, basta que a água suba que repõe isto tudo. Porque isto, na verdade, não foi transformado numa ilha. A Ireira é uma ilha. A Ireira sempre foi uma ilha e há de ser sempre uma ilha. Ok? Se nós recuarmos no tempo, isto era a última das rias, nós temos as rias todas da Galiza, e a última era esta que assoreou, e depois deu estes campos, uns campos férteis,
uma zona de facto fantástica. E portanto eu não me revejo nada nesta dimensão trágica, não é? Porque isto, nesta altura que tínhamos a cheia, tínhamos também as lampreias e as enguias, e esta gente era de facto tinha muita sorte. O meu avô tinha esse privilégio de cavar e pescar a mesma terra, no mesmo lote, não é? Porque umas vezes estava com água, outras vezes estava sem água, não é? Isto é a casa dos meus avós e pronto, depois há as casas cá em cima e há as casas do monte e há as casas lá de baixo. E esta é a casa do meu avô, que é no monte, é no sítio mais alto, o sítio mais alto da Eireira. E na altura, pronto, na altura esta parte não dava para passar aqui, o terreno acabava aqui, o celeiro foi crescendo e depois fez havia ali uma porta, que eu mais tarde já estava a estudar arquitetura no Porto, e entretanto a casa estava degradada, pronto, e obviamente os meus pais, temos arquiteto em casa, tem que fazer a obra, não é? Portanto, eu estava, ao mesmo tempo que ia aprendendo a fazer o métier na faculdade, andava a fazer esta reabilitação por administração direta, e isto é uma coisa bestial, que é este espaço, que ali tem outra porta, não é? Portanto, é o tal espaço que eu depois voltei a abrir, e que no fundo dá acesso à casa, ok? Mas também dá acesso ao terreno, simultaneamente. E portanto a casa é a porta entre o norte e o sul, ok? Tudo é exterior. Aqui é o pátio, deste lado, e daquele lado é o quintal. Mas é preciso atravessar a casa faz essa passagem de um lado para o outro. E são daquelas coisas que nós, como isto, por exemplo, o sótão, que eu tenho aquela formação moderna, não é? A gente não anda na escola a aprender a fazer um sótão, até parece mal, aquilo era tudo. Mas de repente eu chegava à casa e dizia, mas isto é bestial, eu gosto disto, o que é que agora vou fazer? Não aprendi, não é? Portanto, isto foi muito interessante no percurso da escola, eu ver-me obrigado também a trabalhar estas outras. Isto naturalmente, hoje em dia a gente diz que o sótão não tem função nenhuma, mas tinha, que era para guardar os cereais, não é? Pronto, agora é que vamos tendo outros usos. E curiosamente, depois, pronto, acabei o meu curso na altura e vim trabalhar para Lisboa, fiz estágio com o Pedro Maurício Borges e depois tivemos escritório juntos e com o Paulo Fonseca. E é engraçado, o Pedro tinha muita obra nos Açores, isto é uma das casas dos Açores, e é interessado agora, quando fui rever outra vez as imagens, encontrei outra vez uma porta, um edifício porta e até um sótão. Não é? Quer dizer, porque ainda por cima nos Açores é engraçado porque, nos Açores é um bocado complicado estar a fazer com cobertura plana, não faz muito sentido, aquilo chove mesmo muito, não é? E portanto tens esta casa e de facto aquela porta, quando passas aquele momento, não é? Aquilo também é para chegares de carro e como chove muito depois entras na casa e não apanhas chuva, faz sentido, não é? Mas ao mesmo tempo faz-te sentido, apesar de já estares dentro do terreno, portanto do espaço desta casa, do lote, estás num espaço mais público e claramente a partir do momento em que atravessas aquele pórtico ficas num espaço mais privado. Pronto, e eu sempre gostei desta coisa, não é dos degradês, não é? De não termos aquela coisa, termos vários layers de roupa, não é? E depois vamos tirando ou metendo. Pronto, isto aqui é uma imagem, cá está. Aliás, a casa é muito engraçada, porque o António e a Fátima criam a casa num só piso, e a casa está cá toda num só piso, e depois tem ali o sótão da Fátima e a adega do António, não é? Uma casa moderna com sótão e adega. Pronto, a coisa estava a correr bem, até aparecíamos nas revistas internacionais e tudo, e os Açores é maravilhoso, e Lisboa também, mas isto não é a minha praia. Não é a minha praia. Eu, de facto, volto sempre aos Açores, gosto muito de vir ter com os meus amigos em Lisboa, mas a minha praia é outra. A minha praia é na Figueira da Foz, a minha praia é em Buarques. E, portanto, eu tinha que arranjar uma maneira de dar a volta a isto e de ir, de facto, E comprei uma casa, quando voltei, comprei uma casa, uma ruína, ali em Monte Moro Velho. Monte Moro Velho, vocês viram a Eireira, da Eireira vê-se Monte Moro Velho, o castelo é logo ali ao lado, quer dizer, aquilo é super perto. Pronto, e fica a 15 minutos daquela onda, da onda de Buarques, da onda onde eu cresci. Uma das ondas onde eu cresci. E mais uma vez o telheiro, não é? Como não podia deixar de ser. Pronto, isto não é uma obra de origem, é uma reabilitação,
mas eu faço questão de entrar pelo telheiro, e depois de entrar pelo telheiro, isto é uma coisa, quando se passa aquele telheiro, entra-se em casa e entra-se para este espaço, que é o espaço que eu chamo o meio da casa. Aliás, não chamo. Este espaço foi mais um daqueles que eu vou trazer dos Açores, para juntar ao meu currículo dos espaços mais ou menos esquisitos, ou assim, que eles chamam mesmo assim o espaço do meio da casa, que é aquele espaço que serve para ter o santinho, porque a terra treme e eles têm que rezar, e é o espaço do meio da casa. E aquela, pronto. Aqui não tenho santo, tenho aqui a Amália, a minha santinha, pronto. E reparem que este espaço é desenhado com uma caracterização quase como se fosse de exterior, não é assim um bocadinho. Aliás, houve uma altura em que eu fiz uma publicação com a casa e pedi a minha filha mais velha escreveu o texto, e a mais nova, agora do meio, depois veio outra, fez o desenho. E reparem, eu andei uns anos a pensar que ela tinha desenhado mal a casa, mas ela desenhou bem. Ela desenhou a casa com o muro, o quintal, isto é a rua, e depois muitas portas e muitas janelas. Mas ela está a desenhar isto, como se fosse exterior. Okay? Não está a desenhar a casa vista de fora. Isto é uma imagem, depois passa-se para a sala, e vocês veem isto aqui já claramente um espaço com uma caracterização interior, mas depois ainda tem ali uma alcova, não é? Quer dizer, nós vimos da rua para um telheiro, para uma coisa com uma caracterização exterior, chegamos ao interior e ainda tem, não é? Quer dizer, portanto, há toda esta... Curiosamente, pronto, reabilitei a casa e depois houve uma oportunidade de eu ir trabalhar para uma coisa que era o Gabinete Técnico Local, que era para a reabilitação das áreas urbanas degradadas. E, portanto, o grande trabalho que eu tive em mãos não era sobre os edifícios, mas sobre o espaço público. Aquilo que nós chamamos o vazio urbano. O vazio, que é uma palavra sempre que empregamos mal. Já vimos ali dois vazios exteriores, que um é mais público e outro é mais privado. O exterior tem também todas estas diferenças e estes degradês. Isto é o desenho da Praça da República. Estes planos são... Isto é a Praça da República há uns anos, não é? Lá atrás. Vocês veem aqui esta malta no barquito, eles não estão com ar de catástrofe. Não é assim uma cena, está tudo na boa, até vão com fatinho e tudo, devem ir apanhar o comboio. Isto não é dramático, isto era assim. Era assim a malta. Ai, como é que... Não, tinham barquitos. E às vezes perguntam, então e agora? Agora temos de ter barquitos, se calhar também. Quer dizer, se calhar é uma forma de nos adaptarmos a estes novos cenários, não é? Porque de facto funcionava, não é? Quer dizer, isto não era de facto nenhum drama. Isto é já uma imagem depois da intervenção. Há aqui isto tem uma drenagem aqui no centro e depois há aqui uma... Eu depois mais à frente vou falar outra vez isto. Isto tem assim dois planos, não é? Também para levantar o edifício. Aqui talvez se note o edifício ali da Câmara. Este trabalho é um trabalho interessante porque, isto não era só... Em Montemor havia uma coisa tramada, quer dizer, isto, antes de termos aquela praça, antes de termos o trabalho das ruas, de facto, não termos aquela caracterização do espaço urbano era complicado para a comunidade. Eu não podia sair o avô com o neto para ir à escola porque não tinham... Quer dizer, tinha que ir para o meio da estrada porque era uma vala de cada lado, junto à casa. Portanto, esta coisa de ter um passeio, que é normal aqui no meio urbano, em Lisboa, isso não existia em Montemor. Isto estava atrás do grau zero, não é? E, portanto, o trabalho foi muito esse de fazer esse trabalho... Isto aqui de fazer um passeio foi uma grande conquista para aquela comunidade, de ter uma praça que já não precisava de ter lá o atravessamento automóvel, foi uma grande conquista. A praça é importantíssima, é fundamental. Se nós nos quisermos todos juntar para reclamar da administração, do Presidente da Câmara, começar uma revolta, é ali que vamos começar, precisamos desse sítio também. Não é? E vocês reparem que depois tudo isto é trabalhado, o desenho, aquilo que manda ao desenho, a mão segue esse percurso da água, não é? Porque isto enche e depois tem que sair, não é? Quer dizer, e portanto isto foi um trabalho e uma aprendizagem de facto muito, muito interessante. Esta zona onde eu trabalhei do espaço público era cá em baixo, não é? Isto é uma foto aqui antiga, está mesmo, porque naturalmente, e o castelo está lá em cima.
Isto, originalmente, vocês como imaginam, as casas estavam dentro do castelo e depois, à medida, deixamos de ter as guerras e esse sentido de defensivo e, portanto, as casas vão descendo para próximo dos campos e para próximo do rio, não é? E depois o percurso da degradação e do abandono segue no mesmo sentido. E, portanto, aqui há uma zona que já terá tido casas, mas que, entretanto, foram desaparecendo e hoje estão muito povoadas de quintais. E era preciso fazer esta coisa que era ligar a parte do centro da vila ao castelo. Porque, naturalmente, antigamente, tu tinhas a rua direita ao castelo, é uma rua que está cá em cima, não está cá em baixo. E era ali o centro da vila. E hoje o monumento está separado, digamos, o castelo, este conjunto patrimonial, que é obviamente importante para o turismo, não é? Portanto, era preciso fazer, de facto, esta ligação, ter uma... E lá está, às vezes nós temos que voltar aos mesmos problemas de sempre, e neste caso com o recurso a quê? À mecânica, não é? Hoje em dia tenho ao dispor uma escada rolante, pronto, e é isso que me permite encurtar e fazer ali esta relação rápida entre a parte de baixo e a parte de cima do castelo. Isto, entretanto, correu tão bem que agora é que escadas rolantes por todo lado. Depois já fizeram em Lisboa e no Porto. Aliás, isto foi numa novidade muito grande na altura. Até houve uma daquelas coisas que vocês sabem, tipo o programa da manhã, e então foram atrás entrevistar o arquiteto da escada rolante. E eu tive que explicar, não, olha, eu escolhi de um catálogo. Isto vem num catálogo, há umas que são para a chuva e outras que são para debaixo de telha. E, portanto, eu só escolhi. Agora, aquilo que eu tive a fazer foi a refazer estes muros todos. Estes muros que vocês... E reparem aqui, isto é um espaço exterior, como ali é espaço exterior, não é? Mas é de um privado, isto é um quintal. E isto é público. E há uma qualificação diferente. É quase como se estivéssemos na minha sala e na alcova, não é? Estas gradações... Também no espaço público, acontecia muito aqui neste território, também acontecia muito esta coisa de teres a casa e o muro do quintal ligado à casa, mas como era muro de quintal já não era rebocado. E isso dava um outro sinal. Aqui utilizei essa qualificação para criar, digamos, esse espaço. Isto foi muito interessante também, este trabalho. Aliás, na altura... O Presidente da Câmara até me tinha pedido um elevador. Só que o elevador só me ligava a 2 pontos. Depois levava... E fui para esta solução. Porquê? Porque esta encosta está cheia de percursos medievais aqui, percursos de pé posto, não é? E as pessoas ainda usam aquilo, de facto. Agora, a escada permitia-me fazer, com 3 escadas, vários pontos de ligação e reabilitava-me esse tecido da encosta e dava viabilidade, não é? Para a viúva, com o saquinho e para... Pronto. Eles, na altura, foi muito engraçado, ainda me lembro de se passarem, às vezes encontravam-me lá a desenhar e a tentar ver como é que metia a escada, aquela coisa toda. E aquilo é muito pequeno, de repente o arquiteto da coisa, há uma interação muito grande, não é? As pessoas vêm ter connosco, até o arquiteto vai meter aqui uma estrada, vai pôr aqui então, mas a senhora tem carro? Não. Então, olha, vai ficar uma escada rolante, fica mais bem servida. Se não tem carro, para que é que quer a estrada? Pronto, e aqui já temos a última subida até ao castelo. Porque, reparem, o castelo até tem um acesso muito bom do outro lado, mas é um acesso automóvel. Foi desenhado nos anos 70 pelos monumentos nacionais, fazes curva contra curva, chegas lá, paras o carro e sais confortavelmente. Castelo onde chega confortavelmente não é castelo nenhum de jeito, digo eu. Tem que ser difícil acesso. Apesar de tudo aqui, tens a facilidade da mecânica, mas sentes a cena, não é? Sentes esta ascensão, não é? E depois é porreiro, viras-te e vês a paisagem, aquilo tudo. O que foi surpreendente, e foi talvez um dos projetos em que isto foi mais direto e mais forte, é que ainda a obra não tinha acabado, e a malta juntou-se toda e ocupou aquela igreja lá em cima, que já estava abandonado há 60 ou 70 anos, que não se fazia lá o Santo António. Chegou o dia do Santo António, porque de repente tens essa possibilidade de levar para lá o assador, as bifanas, a cerveja, e fazemos a festa, não é? E isto, de facto, é fabuloso. É fabuloso tu perceberes e assistires a isto, à comunidade, a reencontrar-se com o seu território, não é? De repente ficamos todos mais ricos, não é? E fazemos... E de alguma forma também toda esta gente vai contribuir também, mais uma vez, para
para as pessoas sentem-se motivadas também para investir nas suas casas, para investir nos seus espaços. Tudo isto faz parte de um processo de transformação urbana. Isto aqui é a igreja que estávamos a ver, aliás, a Capela Santo António, que agora já está reabilitada, é um processo do CISA. E aqui são os quintais, e vocês estão a ver, isto são, mais uma vez, as cheias, não é? O campo cheio de água. O Afonso Duarte, que era o poeta da Eireira, chamava isto o mar extinto. Isto, pronto, o mar é extinto. Agora, isto é como os incêndios, é preciso ter cuidado, porque depois tem reacendimentos. Mesmo agora. E, portanto, nós temos de ter consciência que aquilo foi um mar. Se nós estamos a fala-se, ok, subida do nível médio das águas do mar, isto vai ficar outra vez uma ilha, isto vai ficar alagado, esqueçam. Isto chama-se Baixo Mondego, porque o que define se é alto ou se é baixo é a relação com a cota do mar, que é muito pouca. Ok? E, portanto, temos de ter consciência que é nesta fronteira que estamos a ver. O que não é uma coisa extremamente dramática, se tivermos barquitos. Lá está. Temos que saber com o que é que contamos. Agora, se não contamos com isto, depois pode correr mal. São as tais tragédias, as tais coisas que acontecem. Ora bem, eu, à medida que fui correndo e que me divertia, crescendo e que me divertia correr com estas coisas, a nadar e nos barquitos e nisto e naquilo, por um lado, aquilo era uma fonte de prazer incrível. Por outro lado, havia sempre uma narrativa a dizer que o rio era mau. O rio é mau, e o rio é mau, e o rio é mau. Ok? E no fundo esta era a narrativa que é? Esta era a narrativa da hidráulica, das engenharias, destas coisas, porque queriam, à força toda, acabar com as cheias. Acabar com as cheias para poder ter mais produção dos campos, para poder, em vez de uma colheita já faziam duas, para poder, para acelerar isto tudo, não é? E pronto, e foi isso que fizeram nos anos 70, há um grande encanam o rio, não é? Está aqui o rio todo encanado, e começam a fazer estes loteamentos quase como se fosse, não é? Este cadastro, não é? Isto era tudo uma coisa, tudo sinuoso, não é? Uma malha muito complexa, de muitos anos, com muita história, e de repente é tudo a esquadro e vai-se dividir aquilo tudo. Aliás, vocês aqui naquela planta, daqui estamos em Monte Moro Velho, agora vou-vos falar deste projeto, que é o Centro Náutico. Isto é o Rio Novo, não é? Aqui era o leito do Padre Estevão Cabral, ok? Um leito que foi abandonado. E depois vocês notam aqui neste cadastro, já foi tudo emparcelado aqui, portanto já está tudo direito. Mas há esta cena aqui bestial, que é este campo aqui todo torto, porque ali ainda não chegou em parcelamento. Mais tarde é que estragaram isto também. Porquê? Porque isto era o Rio Primitivo. Okay? Isto ainda é o registro do Rio Primitivo. E é muito interessante isto, se fizéssemos um zoom com boa resolução, e se este gajo aqui tivesse plantado nabos, os nabos daqui e dali eram diferentes. Há esta memória, estas coisas passam, ficam na terra. É incrível, não é? E mesmo quando temos aqueles cataclismos que a água rebentou o dique, ou não sei, a água não rebenta nos sítios à toa. A água vai encontrar caminhos por onde já passou. E um deles, precisamente em 2019, foi no seguimento do tal rio. E depois tu podes pensar assim, então, mas isso é uma cena só assim poética ou de coisa? Não, é geológica, obviamente, também. O substrato ali é diferente, tens mais areias, não é? Porque já foi um rio, não é? Portanto, o tipo de compactação dos solos é diferente. Eu estava, de facto, nesta altura a pensar, tenho que ir para o rio. Porque reparem uma coisa, para mim isto não faz sentido. O rio não é mau. Isto é uma loucura, dizer que o rio é mau. E não se retira a esta comunidade ribeirinha aquilo que é o seu elemento identitário primeiro, que é a relação com o rio. Não se pode empardar um rio, isto não faz sentido, é uma estupidez, não é? Quer dizer, e então esta oportunidade do Centro Náutico, isto é o projeto de um centro de alto rendimento, de remo e canoagem, isto foi a oportunidade de trazer um grande equipamento para o centro do Val, e um grande equipamento que pudesse, outra vez, reconectar a comunidade com o rio, não é? Um bocadinho como eu fiz no Castelo, não é? Com o seu passado e com o seu património, mas isto ainda é mais importante, não é? Porque depois, quando conectamos com o rio, estamos a falar também já de outra escala territorial. Porque é que acontece, isso é muito engraçado, tu tens estas povoações deste lado, Alfarelos, Pereira e ali em Montemor, toda esta comunidade era a mesma comunidade e toda ela nascia daquele rio.
e com ele manteve sempre uma relação direta muito forte. A partir do momento em que começas a ter aqui o caminho de ferro assim, a Estrada Nacional acolá, isto tudo empardado, as pessoas deixam de ter esse contacto e isto começa-se a partir. E não se faz comunidade a dividir, faz-se a somar. Okay? E portanto isto aqui era um novo ponto de encontro fundamental para de facto outra vez haver essa integração. No princípio isto era cavar, não é? São canais de água, não é? Temos que perceber para onde é que vem a água, temos que estudar. Aqui fomos aproveitar o tal canal do Padre Estevão Cabral que não estava a ser aproveitado e vamos repor o perfil desse canal. Isto também para não fazermos areia, se ali já foi rio, temos uma probabilidade maior de fazer um bom plano de água ali também. E depois, naturalmente, criamos problemas que também temos que resolver, e bem, muitas vezes é assim. E isto foi um prazer porque ainda construí 7 pontos à conta desta coisa, não é? Porque mete para ali, mete para lá. E há uma coisa engraçada que eu vos queria chamar a atenção, por exemplo, nesta ponte, que é a ponte maior sobre o leito periférico direito, são pontos pedonais e cicláveis. Porque, reparem, isto da engenharia devia ser uma ponte perpendicular ao rio, não é? Porque é mais barato, é mais depressa, não é? Faz a ponte perpendicular. Mas não, aliás, a própria estrutura da ponte começa, não é? Com as treliças. Aproveitei o ângulo para dar o ângulo à ponte e as pontes têm esta torção porque normalmente consigo, com este direcionamento, relacionar o percurso de um lado e do outro do rio. Okay? Neste caso, esta linha está no alinhamento daquele rio primitivo. E é importante porque tu continuas a ver uma linha de chopes de um lado do rio e outra linha de chopes do outro, e quando tens a ponte a ajudar-te, tens uma outra leitura e uma outra percepção daquele território. E se tu te queres, e se eu quero, que é o seu objetivo, que a comunidade se reencontre com o rio e se reencontre com o vale, então eu tenho que ajudar a que esta leitura possa acontecer e seja uma leitura fácil, uma leitura direta, não é? Isto é a ria e isto é o Centro Náutico. Isto foi uma construção épica. E depois é complicado, vocês imaginam, Montemor Velho é uma câmara pequenina, com um orçamento pequenino. Isto era tudo para ser feito em Aveiro e não sei o quê. Portanto, trazer isto para Montemor foi um bocado trabalhoso. Pronto, mas eu consegui arranjar uma estratégia. Eu de repente agarro no avião, vou para Paris, e porque há lá uma prova importante da Federação de Remo, da Federação de Remo, que aquilo, como sabem, é uma coisa muito elitista, não é? Eles têm sempre as provas, ou em Ítano, ou no Lago da Suíça, nunca vieram para o sul da Europa. E eu pensei assim, não, vou desenhar a melhor pista do mundo, e portanto eles têm que fazer aqui o campeonato. Pronto, e assim foi, cheguei lá a Paris, não é? Estavam lá os franceses, e os suíços, e o português. E fui, olha, eu vou fazer a melhor pista do mundo, e, portanto, vocês vão lá fazer o campeonato. E não é que os gajos acharam que sim. E deram-me a prova que nunca tinha vindo nem para o sul da Europa, nem nunca esta prova tinha sido feita numa pista que ainda não tivesse provas a estrear. Portanto, foram 2 estreias. E depois cheguei a Portugal, disse ao Presidente da Câmara, isto é como aquela coisa, um gajo primeiro faz os buracos do rio, que é para depois poder fazer as pontes. E aqui foi a mesma coisa. Eu trago aquilo, só que temos um problema, não temos centro náutico. E então tivemos que vir a Lisboa pedir ao Sr. Ministro, na altura Secretário de Estado. Temos um problema, ganhamos o campeonato. É altamente, agora tem que nos dar o dinheiro para fazer a pista. E assim aconteceu. Isto, mais uma vez, é um enorme telheiro. Vocês já perceberam. É evidente, não se deixem iludir, isto depois tem esta coisa toda metálica e os sheds, porque o edifício é muito grande, precisava de ter luz, não é? São 24 metros, que é o tamanho do barco maior. Mas isto basicamente é um enorme telheiro. Há quem diga, e ao mesmo tempo depois, quer dizer, há quem diga que isto também é o meu projeto mais clássico, porque ao mesmo tempo é um telheiro, mas é exatamente a planta de um templo grego, não é? Com o peristilo e com a cela lá dentro, não é? E que tem aqui os pilares a toda a volta. Isto depois é tudo encerrado por um portão de banal, daqueles de
das garagens, não é? Quer dizer, banal é grande, não é? Portanto, ali são os hangars, não é? E depois aqui tens as outras coisas, os balneários, essa coisa toda. Mas o mais interessante nisto é que, reparem, isto não só é um telheiro, como é a entrada do centro náutico. É outra vez a casa do meu avô. Ocupa toda a frente do terreno e eu tenho que entrar no centro náutico através do edifício, ok? E, portanto, apesar de eu estar, aqui estou fora do centro náutico e aqui estou dentro do centro náutico. E tive que fazer aquele percurso de um lado para o outro. Portanto, é um edifício porta e isso, de alguma forma, também me ajuda a ressignificar aqueles dois espaços. O espaço exterior ao centro náutico e o espaço interior do centro náutico também é um espaço exterior, não é? Pronto, aqui está o edifício, não é? Depois aquilo ali tem uma vala por causa da cena dos agricultores. Aqui tem esta coisa, uma ponte, e portanto atravessa-se aqui, não é? Há uma rotação destes... E depois isto funciona muito bem, porque isto, imaginem, há uma equipe qualquer que vem de inglês e que está aqui hospedada e quer... Dás a chave, eles querem a chave dos barcos, eles querem saber, entram deste lado, saem daquele e siga, não é? Quer dizer, não tens problemas maior. E isto aqui é em 2019, o edifício debaixo d'água, que agora, como sabem, também já viram na televisão outra vez, não é? Mas não tem problema, porque isto também está desenhado para a cheia. Abre-se o portão de um lado e abre-se o portão do outro e a cheia passa. É mesmo assim, o resto é tudo em betão, lavas com mangueira. O drama todo que eles fazem é porque são negligentes e não tiram os equipamentos dentro do edifício, né? Deixam os computadores, sei lá, tipo, nós temos, eu lembro-me até, aliás estava a falar, até falei com o Falcão antes, olha que veio uma grande tempestade, opá, não deixes o carro na garagem, mete o carro, nós temos que fazer a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, epá, não deixem os computadores em cima da mesa. Ok? Levem para casa, ou é evidente, deixam lá as coisas. O centro náutico tem que ser construído em leite cheia, tem que ser construído, eu não posso... Mas há um outro pormenor que eu vos queria chamar a atenção, que é mais importante. Vocês veem aqui a água já está a descer e estou a ver isto aqui cheio de lixo, não é? Porquê? Porque o centro náutico, eu fiz como o meu avô, que achei que era uma jogada inteligente. Eu construí-o, o campo foi todo nivelado a laser, não é? Quando eles fizeram o emparcelamento. Mas eu aqui, portanto, tenho toda a mesma cota numa extensão disparatada, não é? E depois eu aqui aproveitei e subi 1,60 m, subi à altura dos olhos o embasamento do edifício. Portanto, todo o edifício está numa ilha. Okay? Portanto, quando a água começa a subir, isto também para quê? Para dar tempo, para chegares lá com um caminhão mais alto, tirares o material e vir embora. Não tens logo ali a água. E, portanto, e se a cheia for pequena, em 2019 não foi muita, e isto aguentou-se bem. Desta vez foi um bocado mais, mas aguenta mesmo assim muita cheia porque com esta diferença. Mas também porque, como é que eu vos hei de dizer, isto, um metro, quando estás à altura dos olhos, mais ou menos nesta altura, o milho crescido é pouco mais alto do que nós, ok? E portanto, se eu tiver aqui nos campos circundantes isto cheio de milho, ou no edifício, também tem de ser por uma posição dominante sobre... E, portanto, o edifício, quando parecendo que não, ao subires aqui, a pendente aqui, isto depois é um triângulo imenso, eu vou passar para trás, este triângulo imenso vem até aqui abaixo, daqui até aqui estás sempre a subir. E estás a subir, não percebes que estás a subir, é com a mesma pendente, praticamente, da pendente da inclinação da Praça da República que eu vos mostrei no início. Só que como isto é tão grande... Quando chegas lá ao fundo, aquilo está muito mais alto. Tu não te apercebes isto, mas sentes. E isso é que é importante, porque isso transforma este momento da passagem, da entrada, num outro momento. Num momento tem outro significado. E isto aqui é uma ruptura no canal. Por isso é que aquilo enche, não é? Correu mal, não é? Correu mal e encheu. Eu, na altura, estava preocupado, porque estava a ver que não conseguia fazer o centro náutico, porque havia aqui uma coisa, aliás, fiquei até um bocado surpreendido, devo-vos dizer, depois de ter ultrapassado a questão orçamental, porque estou a mexer com a água e a água é um bem escasso. E é crítico, eu pensava, bem, isto com os agricultores, isto é a maior zona de aproveitamento hidroagrícola no nosso país. Não sei se agora ainda é, mas era, não é? E depois tens aqui uma vala, que anda aqui, que parece estes carris, tens aqui uma vala de água, que alimenta estas coisas, tens aqui uns poços, para quê? Queres regar o arroz, abres uma torneira e a água sai por gravidade, portanto isto é assim um perímetro de regra muito. E eu estava a mexer com a água, isso ia ter um conflito, mas não, foi tudo porreiro com os agricultores.
As dificuldades que nós tivemos aqui não foi com os agricultores. As dificuldades que tivemos aqui foi precisamente com a fábrica da pasta de papel, que se situa 15 km a sul da Figueira da Foz, portanto temos que chegar à Foz do Rio, virar à esquerda e lá para baixo, porque esta água que passa aqui vai alimentar esta máquina. E esta máquina come mais água do que a cidade da Figueira da Foz no verão. 30 vezes mais. Ok? Portanto, é deste volume que estamos a falar. E aqui é, porque reparem uma coisa, é muito engraçado, tudo aquilo é público, não é uma infraestrutura pública, os diques, os canais, aquilo tudo. E depois nós ficamos espantados quando há uma ruptura, quem vai arranjar é a fábrica. Devia ser a Agência Portuguesa do Ambiente. Digo eu, então, mas afinal, eu andei anos e anos a tentar meter uma ciclovia em cima daquilo, porque aquilo é público. Epá, isto é tudo direitinho. A malta anda ali de bicicleta, ao menos vê o rio, porque aquilo é um dique, né? Se tu andas cá em baixo, não vês o rio. Eu fiz uma coisa, a ciclovia do Mondego tem que ser lá em cima, senão não se vê o rio. Não consegui fazer. Nunca deu. E não dá porque nós pensamos que aquilo é nosso, mas não é. Ok? Na prática é, mas efetivamente a fábrica, estamos a falar de uma fábrica que tem uma expressão no nosso PIB, não é? Faz uma quantidade de papel que dá, por dia que dá 2 voltas ao planeta, não é? E tem, portanto, isto tem poder, não é? Tem influência aos meninos. Tem tanta influência que isto, para controlar a água, tivemos que andar a construir barragens pelo Mondego abaixo, até ao sul de Ponte, onde começa, portanto, há todo este processo, as fábricas vêm para cá nos anos 70, ao mesmo tempo que estamos a fazer esta regularização toda para ter estes recursos em função dessa perspectiva de desenvolvimento industrial do país e dessa coisa do papel. E um outro aspecto que nós temos depois também, que tem impacto, é na Foz do Rio. Reparem, eles produzem papel à bruta. Tem que o meter nos barquitos e vender. Tem que o levar. Precisam de um porto, não é? Esse porto fica aqui na Figueira da Foz. Isto é uma maquete dos anos 60 do LNEC, e em que aqui está a Figueira da Foz, e eles já estavam a prever, bem, isto nós fazemos aqui o porto, protegemos isto para vir aqui a água apanhar a zona mais funda, mas como consequência das correntes e disso tudo, a praia vai crescer imenso. Okay? Portanto, isto era sabido, não era uma... E uma das questões, um dos impactos também desta obra, também era um impacto que não se esperava, é precisamente esta onda do Cabedelo. Nós aqui estamos em cima do molho. Porquê? Porque estas areias, quando a praia enche, começam a passar à frente, fazem esta bancada de areia e dá aqui uma onda fabulosa. Foi aqui onde crescemos, não é? Foi aqui. Esta onda é a onda aqui mais consistente, portanto fica na margem sul, não é? E aqui aprendemos sozinhos, porque não havia escolas de surf. Nós somos da primeira geração, nós aprendemos e foi fantástico de facto fazer essa, e foi transformador também no nosso crescimento, porque para apanharmos a onda perfeita temos que saber como é que o vento muda, temos que saber das marés, temos que saber como é que está a lua. Eu ia sempre à Eireira roubar o borda d'água à minha avó para saber para ter as fases da lua, sempre para poder acompanhar e prever as ondulações. Quer dizer, portanto, e isto dá-nos uma outra percepção e uma outra leitura do que na nossa relação com o ambiente, não é? O mar, de facto, consegue-nos ensinar, tem essa capacidade. Eu consigo ver a mudança. Eu sinto o vento a mudar, não é? O vento vem daqui, nós sentimos, não é? Na face. Mas se estivermos fechados, dentro de um barco, dentro de uma casa, nós olhando para o mar também conseguimos ver se o vento mudou, não é? Porque o mar muda conforme o vento venha de um lado ou venha do outro. No caso da Figueira, inclusivamente, até pelo cheiro sentimos o vento a mudar, quer dizer, todos os sentidos, porque veio o cheiro da fábrica quando é sul e nós já sabemos, olha, há sul, não há ondas, ainda por cima vai chover, não é? Quer dizer, e portanto isto acaba pronto, aliás, acaba por ser tramado, porque ainda hoje é assim. Houve uma altura que eu passava um bocado mal com isso, que é a reunião, antes do almoço e depois do almoço. E a gente lá tinha que fazer um esforço, porque eu não quero saber disso. Para mim se é maré cheia ou maré vazia. Eu não divido o dia para o almoço,
Porque se tiver maré cheia, eu sei que vou surfar para o Cabedelo. Se tiver maré vazia, vou ter que perder mais tempo, que é para Buarques. É assim que organizou. E era assim que o meu avô fazia. E é assim que os homens que vão mariscar no Penedo de Buarques fazem. Quer dizer, é todo um conjunto de informação e de algum saber que eu julgo que também é importante. Isto não é uma onda qualquer. Este senhor que aqui está, no meio destes dois campeões, é o Kelly Slater. O Kelly Slater é o campeão, o campeão nacional, 11 vezes campeão do mundo de surf. E o Kelly Slater foi 2 vezes campeão do mundo nesta onda, na nossa praia. Isto não é assim uma coisa... Não, ela é significativa. Nós, quando estamos do outro lado do mundo, e dizemos Cristiano Ronaldo, ok, mas em determinados sítios, como a Austrália, onde o futebol não é assim uma coisa, tu dizes que é do Cabedelo e eles sabem de onde é que tu vens, ok? Portanto, este topónimo é um topónimo que ainda tem algum... E o nosso drama é que, em 2009, esta malta dos barquitos e da pasta do papel decide que precisa de um porto maior porque quer exportar mais pasta e precisa de ir apanhar o mar mais fundo e toca de aumentar o pontão, e põe-nos a onda em risco. Ok? Põe-nos a onda em risco porque isto vai mexer com as areias todas. Pronto. E obviamente tivemos que reagir e fizemos um churrasco. O Orico mandou assar um porco ali. Tínhamos também umas chamuças vegan, cerveja. Fizemos uma grande festa, tínhamos a comunidade toda e fizemos este logotipo no mar. Um SOS, não é? Vocês aqui veem, estão a ver ali a Praia da Figueira, não é? A extensão que vai, aqui estamos no sul, e aqui já estão a ver as gruas que ainda estavam a trabalhar a fazer o prolongamento do pontão, ok? Porque isto de facto... Bem, mais um bocadinho de água, desculpem lá. Isto é tramado. O nosso planeamento é uma treta, porque reparem, nós estamos aqui, isto aqui é a análise funcional do plano de ordenamento da Orla Costeira, ok? Bolinhas, triângulos e não sei o quê, corzinhas e tal, está aqui tudo, ok? Em terra tudo. E o mar é sempre uma trana azul, de norte a sul, é tudo igual, ok? Não é. Não é só, não, isso é o vazio. Não é vazio. Aquilo tem nomes, o Penedo de Buarques tem nome, cada uma daquelas pedras tem nome, e é um ativo patrimonial, é o primeiro, à conta daquele Penedo, se fez a primeira pesca sem embarcações e sem apanhar a mariscar do chão, e à conta disso se estabeleceu o primeiro aglomerado. Isso é o primeiro, digamos, recurso que permite a ocupação urbana neste território, a ocupação humana com permanência. Okay? E portanto isto não é, e portanto temos que olhar se calhar para este vazio de uma outra forma. Na altura que estávamos naquele churrasco, o Orico arranjou-me um estagiário, o Bruno, que pronto, é estudante de arquitetura, vais fazer o coisa, pronto, ele queria andar a surfar, não era, pronto. E o Bruno então andava muito entusiasmado porque queria construir um museu do surf, não é? Tipo... para qualificar, para chamar. Nós estávamos a fazer o churrasco aqui, não é? E o Bruno estava-me a apontar, portanto, estávamos na praia, não é? Com a Sandes e com a cerveja, não é? Está ali o mar, e o Bruno apontava-me e explicou-me o projeto todo ali. No espaço de uma Sandes, explicou-me o projeto todo. O telhado, a coisa, e eu às tantas, de repente, quando ele acabou, disse: Bruno, está tudo certo, mas tu estás a apontar para o lado errado, que o problema é ali. É no mar. Mas somos arquitetos, o que é que a gente pode fazer? Não faço ideia. Eu isso não sei. Mas é por aí que temos que começar. Temos que começar a olhar para ali, perceber que aquilo que não é vazio e precisamos de começar a construir o processo a partir daquele sítio que identificamos como problema. Precisamos desde logo reconhecer que o lugar é aquele, não é? E de dizer inclusivamente aos homens do planeamento que têm que reconhecer também. Porque um dos problemas quando chegámos aqui, também, e pelos quais estávamos a lutar neste churrasco, é porque o estudo de impacto ambiental não reconhece as ondas. Para eles o mar é igual, porque elas não estão inscritas. Tu tens lá o Pelourinho, tu tens lá a igreja de não sei o quê, tens lá até equipamentos esportivos, estavam ali, uma escola ou um campo de futebol. Até aí a onda? A onda não está porquê? Miguel, o planeamento... Não. Então, mas temos... Não é?
E não é assim em todo lado. Na Califórnia, como sabem, esta empresa, a Apple, não é? Aliás, é incrível porque os produtos da Apple, eu não sei se vocês já repararam, aquilo é da Califórnia, não sei se é por isso, porque eles, tanto iPads como iPhones, como tudo, usam sempre o surf para vender. E aquilo não é para andar na água, aquilo avaria-se. Vocês metem o iPhone no mar e aquilo, se não for com a água, é com o sal, aquilo vai-se, não é? Agora, eles a uma dada altura chamaram o OS X Maverick, que são dos sistemas operativos. Não sei se vocês se lembram, eram os felinos, o Tiger, o Lion, aquela coisa toda, e depois veio o Mavericks. Porque é a maior onda da Califórnia. Ok? Portanto, é uma onda que tem essa, é reconhecida, é uma... Pronto. Isto não é Mavericks. Isto é maior do que Mavericks. Isto é outro nível ainda. Isto, desde que ficou com o recorde, nunca mais perdeu o recorde. É sempre aqui que é batido o recorde, desde 2011, não é? Desde 2011 é sempre aqui. Não é? E isto não é pipeline, não há vai. Isto é super tubos e peniche. E esta onda, não é preciso lá meter dinheiro. Tipo, não é aquela coisa que faz o investimento, depois o retorno e as contas e o break-even. Não é preciso fazer contas nenhumas. Isto está lá. Okay? E isto gera uma economia. Há toda uma economia e toda uma transformação naquele tecido social em torno do mar, daquela comunidade de peniche, à conta desta onda. E são aquelas coisas que os chineses não conseguem imitar, nem os alemães fazer melhor. Isto é o nosso quintal. Isto é a onda de Buarques, não é Jeffreys Bay. Na África do Sul é mesmo o nosso quintal. E, portanto, nós estamos a falar de, em 150 km de costa, nós temos a maior onda, a mais tubular e a mais comprida. Isto não acontece em mais lado nenhum do mundo. Isto é assim uma cena, uma aberração. Não existe. Okay? E isto acontece aqui, também não é por acaso. Nós estamos à frente do anticiclone dos Açores, muito próximo, não é? Ele roda aqui e a nossa costa está aqui. Isto é uma das maiores fontes de energia no planeta, não é? À superfície. Farto de falar. O anticiclone dos Açores, na posição que normalmente ocupa, nos Açores, tem esta rotação no sentido dos pontas do relógio. Okay? E por isso dá este ângulo oblíquo em relação à nossa costa, não é? Assim, nesta direção. Ora, o que é que isto dá? Isto dá um arrastamento de sedimentos de norte para sul. Por isso é que tens a praia de areia, da Figueira cheia de areia. E para vocês terem uma noção da dimensão, da magnitude deste movimento, vocês reparem, só a bacia do Douro, que é parte, aqui é o maciço da Serra da Estrela, portanto é esta parte superior da meseta ibérica, que vem quase dos Pirineus. Tu tens um grão de areia que viaja desde este ponto, por este sistema todo capilar, e que vem para aqui, e depois vai para águas profundas. Onde é que ele deixa a plataforma continental? Precisamente no Canhão da Nazaré. Os grãos grossos, os finos, depois ainda vão fazer a onda de peniche. Okay? Todas estas ondas, estas três ondas, o mais incrível, todas elas rebentam em bancadas de areia. E, efetivamente, é a mesma areia. Nós podemos surfar a mesma areia aqui, aqui e aqui, porque é a mesma. Ela corre de norte para sul. Estamos a falar de 1 milhão de metros cúbicos, que num ano fazem este percurso, que é o equivalente a uma FIA compacta de caminhões entre Lisboa e o Porto. É uma enormidade. Portanto, esta coisa da onda, reparem, é que nós às vezes chegamos à praia, eu espero que a próxima vez que vocês cheguem à praia, olhem para a onda de outra maneira. Okay? Nós temos um grão de areia que vem do alto da montanha, que se vai encontrar com uma ondulação que vem do centro do oceano. Okay? Para se juntar aqui aonde? No surf. Surf quer dizer rebentação, antes de ser a tradução direta é rebentação, portanto antes de ser a prática desportiva tem a ver com isto. Portanto, isto é se calhar é por isso que é tão aditivo, não sei. E portanto elas depois descem, depois as areias aqui junto à costa fazem esta pequena elevação que se chama duna hidráulica,
E, portanto, isto o anticiclone empurra a água, comprime e então dá-se a arrebentação. Agora, este arrastamento de sedimentos, como ela é oblíqua, quando chega ao Porto da Figueira, o que é que dá? A praia vai enchendo, enchendo, enchendo e depois vai tentar passar. A natureza encontra sempre uma maneira de transpor estes obstáculos. E depois o que é que acontece? A geneira, porque isto era o canal de navegação, e depois morre gente. A barra mais perigosa do país é a nossa. 11 vidas que se perderam ali, daqueles com quem partilhamos o mesmo mar. Isto é um bocado chato, para não irmos mais longe. E ainda agora, antes do Christine, vocês não viram essa notícia, porque depois veio com coisa das tempestades e ninguém falou mais nisso. Temos um bruto carregueiro que bate com a hélice naquele banco de areia e ficou à deriva à frente da nossa costa, que só não foi um grande desastre, porque o rebocador da mesma companhia ia a passar para as Canárias e transportou para... Acho que voltaram para trás, voltaram para Vigo. Porque o que é que acontece? Reparem, aqui temos o banco de areia. Há uma dissipação de energia a uma distância segura da costa e não há impacto erosivo. Quando não tens o banco de areia, porque ficou retido a norte de uma estrutura portuária, o que tens é portanto, toda a força do mar avança e então vai ter um impacto erosivo sobre a costa. E então aí destrói a duna primária. Vocês aqui podem ver isso muito bem. Não é? Ali temos o maior depósito de areia da nossa costa. Na praia da Figueira da Foz. E aqui não temos areia nenhuma e o mar entra e come a duna. A duna primária não é a primeira é a duna submersa, ok? É essa duna que temos que proteger. E nós sabemos que a proteção tem que ser feita com areia, não é com o cimento, ok? Nem é com o betão, não é? Isso, já há uma evidência sobre isso, já há uma série de estudos. Porquê? Porque a areia é que tem essa capacidade resiliente. Mesmo se fizermos tudo com o betão, água mole em pedra dura, sabe o resultado, não é? Quer dizer, e se deixarmos de ter areia no sistema, a taxa de reposição é impraticável, ok? E os engenheiros têm solução para tudo. Só não têm solução para uma coisa, isto é engraçado. É que mesmo para fazerem betão, para andarem a brincar com estas coisitas, com os tetrapodes e não sei o quê, precisam de areia. Porque isto é sobretudo com inertes que se faz. Nós temos os 3 principais recursos globais, são primeiro o ar que respiramos, depois a água e a seguir os inertes. É um consumo disparatado de inertes. E, portanto, no fundo, curiosamente, eles estão digamos, o cimento é só o ligante, não é? O mais incrível no meio disto tudo é quando chegamos lá àquela zona do Dubai, por exemplo, não é? Lá nos Emirados e naquelas onde eles andam a construir o maior edifício do mundo, aquela coisa toda. As areias para fazer betão aqui, eles não podem, nós pensamos que os gajos estão cheios de sorte, chegam ao deserto, fazem um buraquito, misturam o cimento e está feito. Não, aquela areia não presta. Temos pena. Não presta porque aquela areia está há séculos a ser polida uma na outra com os ventos e está esférica, não tem... O cimento de Portland não tem capacidade, não consegue agregar aquelas... E então andam no Índico a dar cabo das praias todas, estás a perceber, a roubar areia por todo lado, a fazer sand mining, a fazer um desastre para fazermos esta. Curiosamente, houve um concurso, e eu concorri também, que era uma torre para o Dubai. Queriam fazer uma torre para o Dubai. Era a última coisa que me apetecia, era fazer uma torre para o Dubai. Mas achei piada, olha, uma torre para o Dubai, que giro. E então, ainda por cima, era um bocadinho disparatado, porque queria uma torre, mas a torre era só de 100 e tal metros, era o tamanho da Torre Eiffel, nem era assim uma grande torre, mas queriam fazer um ícone e tal, e eu então fiz, obviamente, a proposta de fazer a torre invertida. Olha, façam um buraco, e fiz mesmo, concorri, perdi o tempo todo, e se calhar fiz isto tudo só para vos mostrar hoje aqui, mas pronto, espero que tenha valido a pena. Pode ser, então, assim já tinham inertes. Escusam, para que andam a fazer buraquitos na praia dos outros, dos vizinhos. Pronto, fomos para a Austrália. Tivemos que ir para o Pacífico e no Pacífico encontramos uma solução, que é este sistema de bypass. Aqui está o estagiário, o Bruno, também veio. Na altura foi muito engraçado porque isto fica caro, a Austrália fica do outro lado, mas o Uric encontrou um concurso do Expresso com o Milénio. E esse aí não é como o do Dubai, esse é para ganhar. Fomos lá, ganhei o concurso. Eles deram o dinheiro e depois tínhamos que dar o concurso, eles pagavam, tínhamos que dar uma conferência numa universidade. Mas como é que fazemos agora? Porque o objetivo era ir ver o bypass, este sistema dos australianos. Como é que a gente faz, Bruno? Não há problema nenhum. Escolhes a universidade mais perto e dizes ao banco que a gente vai dar uma conferência nessa universidade. Não tínhamos
minimamente qualquer contacto com a universidade. Mas a verdade é que calhou bem, porque era mesmo aquela universidade. Porque, como está mais perto, fazia a monitorização. Era o professor Roger Tomlinson, tinha o Smart Water Research Center e foi espetacular, mostraram-nos isto tudo. E o que é que acontece? O que é que faz este sistema? E nós sabíamos também que esse sistema existia, porque aqui, em Snapper Rock, é onde começa a tal prova que veio para Peniche, que veio para a Figueira, onde o Kelly Slater foi campeão, e que agora passa por Peniche, começa todos os anos aqui em Snapper Rock. E nós sabíamos que ela era alimentada porque tinha uma alimentação artificial. Eles têm um rio aqui com mais ou menos com a mesma largura, 134, 135 metros, ok? Tem um porto, tem que fazer estas navegações, mas a diferença é que aqui está tudo desequilibrado e aqui está tudo equilibrado. Acho que se vê bem, não é? Isto porquê? Porque tem aquele sistema de bypass e nós dissemos, está feito. É isso que a gente quer, a gente vai meter um bypass lá na Figueira também e passamos a areia de um lado para o outro, não é? O sistema é muito simples, tem aqui uma bombagem permanente, o mar traz as areias. O bypass é como se fosse no coração. Tens uma artéria obstruída, ok, por alguma razão. E crias um percurso alternativo. E dás uma chance à natureza depois de se reequilibrar. Podes dizer assim, mas estás a pôr uma máquina. Pode-se tirar a máquina, mas então tiras os molhos também. Se queres manter os molhos, então metes a máquina a funcionar para que a natureza possa fazer isso. Mas a viagem à Austrália teve outro sentido também. Obviamente, surfámos, porque aquilo tem boas ondas, e portanto essa parte também nos interessava. Mas quando tu precisas de ir aos sítios para perceber e há coisas que tu não vais... E havia uma questão que me inquietava. Porquê é que os australianos têm o bypass e nós não? Será que os gajos são mais perto? Têm outra relação? Ficas assim um bocado... Ou é uma questão tecnológica, ou é uma questão... E de facto, lá tu percebes que não é isso. A grande questão é que na Austrália, se vocês ainda têm por memória a foto anterior, a primeira a cidade de Coolangatta está do lado da erosão. A grande diferença é essa. Eles não têm uma cena ambientalista mais do que nós. Não têm. É o egoísmo de sempre. Tu tens a maior parte da comunidade com o problema à porta de casa. E aqui a Figueira está a uma distância segura do problema mais grave. Okay? E por isso é interessante, porque uma das nossas primeiras propostas, que chegou a ser símbolo do movimento, era um teleférico. Porquê? Porque nós somos margem sul. Estamos distantes, estamos numa área que é marginal em relação à cidade. E por isso o próprio surf na Figueira não é como aqui em Lisboa, na linha, na zona mais cara. Lá é na zona mais barata. É mesmo o fim de linha. Para chegar ao Cabedelo, nós em miúdos nunca fazíamos, tem que dar uma volta brutal, passar aqui, isto já são os terrenos do Porto de Pesca. Portanto, isto aqui é mesmo o fim do mundo, não vale nada. Para nós sempre foi muito fácil porque atravessávamos o rio a nado, chegávamos com a pranchita, pronto. Aqui é o campo de ténis, a coisa toda, a cena cara. E aqui... E, portanto, se nós ligássemos o teleférico, estávamos a ligar a cidade com o problema. O teleférico nunca vai-se falando na cidade, mas foi absolutamente fundamental, foi tipo o cavalo de Troia para nós entrarmos no debate da cidade. A partir do momento em que a cidade percebeu que se calhar podia haver esta ligação, já começou a olhar para... Isto também é um momento... Aliás, eu estou a fazer com o teleférico aquilo que já fiz em Montemor, não é? Que é encurtar as distâncias com um elemento mecânico, não é? Fazer esta ligação. Aqui era a ligação da parte baixa à parte alta e aqui era a ligação do norte ao sul, da cidade ao problema. Isto é um outro projeto que fizemos, também mais uma vez um recurso a uma tecnologia antiga para um problema no festival que temos lá, que é o Gliding Barnacles, o surf à noite. Não é uma novidade, já tinha sido feito em Coney Island, mas... E seguramente a luz elétrica já anda por aí há muito tempo. O que não está é iluminar o mar, porque normalmente nós não valorizamos o mar como lugar. E para nós foi fundamental fazer isso. Na altura a Câmara queria fazer, era uma praça, queria investir, fazer uma praça do surf. Para fazer a praça ia fazer o muro, para fazer o muro ia impactar nas ondas. E nós, a nossa praça não é aí. A nossa praça é no mar, é nas ondas. E portanto fazer esta coisa de gastar luz, entre aspas, para iluminar fazia... Repara, a malta do ténis tem lá os holofotes, ok? E a malta do basquete também tem os holofotes, não é?
Portanto, então, nós também temos de ter holofotes, certo? Não conseguimos ver à noite, não é? E, portanto, isto foi um momento importante nessa relação com o município. E este é o festival Gliding Barnacles, que fazemos na Praia do Cabedelo, e também coloca, é muito importante para colocar, efetivo, para dar visibilidade àquele lugar, para dar visibilidade à onda. E reparem, este é um dos símbolos do festival, é este sofá virado para a onda, não é? Quer dizer, é esta relação, é perceber que aquilo é que é o centro, ali, não é vazio, ok? O mar não é todo igual, há ali uma diferença. Foi importante esta questão do festival, é importante, e uma outra questão que foi fundamental, que foi a inscrição das ondas no nosso planeamento urbano. As ondas não faziam parte do plano de ordenamento da orla costeira e agora fazem parte, não só na nossa região, mas em todo o país, porque o nosso plano de ordenamento da orla costeira foi o primeiro a ser revisto e nós, através dos mecanismos de participação pública, conseguimos dar personalidade jurídica à onda e hoje estão inscritas. E ao estarem inscritas em plano de ordenamento, com um polígono na planta territorial, quer dizer que são reconhecidas como ativo patrimonial e já não é uma coisa que compete só aos surfistas proteger. Todos nós temos a obrigação de proteger este ativo patrimonial. Ok? Foi referendado, foi inscrito na legislação. Agora, reparem, faz sentido. Nós podemos abdicar da onda da Nazaré, que é um dos highlights do turismo de Portugal. Quer dizer, Portugal é reconhecido. Não sei se ainda aqui há tempos, quando foi o 10 de junho, aquela coisinha do Google, que às vezes muda quando é no Natal, metem lá umas renas. No 10 de junho meteram um surfista, não é? Com onda gigante. Quer dizer, já há uma relação e, portanto, nós, obviamente, temos que estar atentos a essa. Na Praia da Figueira da Foz, não passa nada. É o deserto. É a cidade a afastar-se sempre do mar. E também já há uma percepção da autarquia que isto é um problema e dos concessionários, porque isto afasta as pessoas. E, portanto, o primeiro contributo que demos no POC foi a inscrição das ondas. E o segundo foi concorrer a um concurso que a autarquia lançou de contributos para o POC, que vinha pedir aos arquitetos para concorrerem para fazerem um arranjo na praia. Okay? Chamaram-lhe a renaturalização, que eu acho bestial. E então, basicamente, tu olhavas para o caderno de encargos e aquilo era fixe, era tipo... Ok, metemos aqui uns verdezinhos, uma vegetação dunar e depois construímos, não é? Era assim um greenwash, normal, ok? Pronto, e mais do mesmo, não é? E ocupávamos aquele território que era do mar. Eu lembrei-me assim, não, olha, e em vez de fazer uma proposta para perder, mais uma vez, os concursos para ganhar dão muito gozo, mas os para perder ainda dão mais, porque ainda por cima, porque aqui fiz duas equipes, uma com o Pedro Maurício Borges e outra com o Bandeira. Uma desenvolvia em Lisboa, outra no Porto. Eu andava de comboio de um lado para o outro. Mas foi bestial, porque quando eu fui ter com eles, vamos fazer um concurso, que é sempre aquela coisa, ok, fixe, e vamos ganhar, e qual é o prémio? Vamos fazer um concurso para perder. Não me digas. Não, mesmo para perder. Embora, mas vamos perder em grande. Vamos fazer assim uma cena. E foi isso que fizemos. No primeiro concurso do Coiso fizemos esta proposta, que era o Mar de Areia. E o Mar de Areia, reparem, em vez de edifícios, metemos barquitos. Era o barco extensão do casino, até tínhamos um barco jardim com palmeiras, barco piscina, barco... olha, aqui está o barco casino, isto era uma discoteca, isto era... Pode ser ou não pode ser? É mar ou não é mar? Não, é que reparem uma coisa, isto foi fundamental, porque nós, aliás, chamámos Mar de Areia para ficar muito próximo de Mar de Aral. Okay? Mar de Aral, como sabem, é o maior desastre ecológico do planeta, que é o mar interior, que perde a água, e depois aquelas imagens que temos dos barcos no deserto, aqueles barcos todos enferrujados, é o Mar do Aral. E nós queríamos explicar à nossa comunidade, queríamos explicar na Figueira, que isto era um desastre ecológico, tínhamos que acordar todos, isto é um problema, ok? Isto pertence ao mar, não vale a pena andarmos aqui a inventar. E o território até tínhamos um submarino para o nadador Salvador, olha. Está ali. Não vale a pena estarmos, quer dizer, nós temos que instalar de algum... No fundo queríamos mostrar também, olha, aquelas palavras do Afonso do Arte, é um mar extinto. E isso é um problema em si, ok?
reparem uma coisa, isto aqui é o Grande Hotel da Figueira. Nós já estamos quase a acabar, Orlando. Temos aqui o Grande Hotel da Figueira, que vocês veem que é ao contrário. Ali era um barco edifício, aqui é um edifício que é barco. Isto é desenhado com a forma do barco. E isto é dos anos 50, que é anterior à construção dos molhos. E fazia sentido, porque este barco foi construído, isto do outro lado da estrada era o mar. Epá, está bem. Eu estou ali no barco e estou a ver a maré, estou a ver se está cheia, se está vazio, vejo as pessoas, vejo as ondas. Agora não vejo nada. Agora isto é um barco, é também um barco encalhado no mar de areia, como os outros. É igual, ok? Vejam bem, o Grande Hotel e a pinta disto, não é? Quer dizer, isto é uma coisa séria. E atualmente é isto. Olha, aliás, esta fotografia é da altura do concurso de 2011. Agora já não se vê aquele cantito. Já foste. Assim, tão simples como isso. Vocês vejam bem o disparate. Num lado, e depois o que é que... Vamos lá ver. Num lado nós temos uma praia cheia de gente e no outro lado temos uma praia cheia de areia. A grande diferença é esta. Nós não podemos dizer... Isto é a cidade-praia. Esta cidade quis ser cidade aqui nesta relação não mediada com o mar. Às vezes dizem-me assim, Miguel, mas era bonito, podia ter um pinhal. Um pinhal entre a cidade e o mar é Leiria ou Aveiro. Aqui não, tínhamos o Cabo Mondego e as condições naturais, esta comunidade quis fazer a cidade desta forma aqui. E aquilo que nós percebemos na altura, isto já é a segunda proposta, a primeira é do Mar da Areia e a outra era esta, que era a do bypass. Porque depois aquilo que percebemos é que o bypass tinha a capacidade de fazer a transferência da areia de um lado para o outro, mas também tinha a transferência de fazer isto, que era recuar a praia, ok? E devolver o mar à cidade. E isso é que foi, de repente nós estamos, isto é um bocadinho, quer dizer, o teleférico fazia a aproximação, não, mas isto ainda é melhor, o centro náutico também tem essa preocupação, mas isto é melhor. Nós metemos a máquina e ainda por cima já não é o desenho do arquiteto, é o desenho do mar, o sublime desenho, é o mar que vai voltar a desenhar a baía, porque ele vai puxar, não é a água, vai sair, vai passar aqui e de repente temos outra, e pronto, isto era Foi muito giro porque, obviamente, contra os termos de referência não podíamos ganhar o concurso, mas depois ganhámos 2 menções honrosas e, portanto, tivemos muito espaço para explicar na sessão pública à nossa comunidade porque uma das coisas que temos feito é usar estas plataformas também para depois fazer essa comunicação. Reparem uma coisa, isto aqui, eu penso que vos referi que o que a Câmara queria fazer era a renaturalização da praia. Só que a renaturalização, o primeiro elemento natural aqui é o mar. É azul, não é verde. Ok? Portanto, é isto, ou as algas não fazem parte, ou o carapau não conta. Quer dizer, a verdadeira natureza aqui é o mar. Aliás, aqui e em todo o lado. Não é? Quando há polo, vai lá para cima. Esta é a foto mais conhecida do mundo inteiro. É uma foto não programada, o astronauta virou-se para trás, agarrou no céu lado, tinha o filme todo contado e mesmo assim tirou a foto. Ainda bem, porque mudou a forma como vemos o mundo. É o planeta azul, é o primeiro ecossistema, ok? Não há dúvidas nenhumas, nós já passámos por isto. Isto é o mapa do Frá Mauro, foi precisamente o Dom Pedro que tinha a sua casa militar no Castelo de Montemor e o seu porto na Vila de Buarques, e que foi em Veneza encomendar o mapa ao Frá Mauro. E este mapa muda o mundo. Este mapa é uma capacidade tecnológica, uma grande ferramenta que une tecnologia diferente, une a tecnologia das velas do norte da Europa com a tecnologia triangular do Mediterrâneo, as tecnologias de navegação. E com isso faz uma nave tão poderosa como aquela da Apolo. Não é? Com essa nave conseguimos finalmente interagir com o anticiclone dos Açores e a partir daí conseguimos ir para todo o mundo. Reparem que essa nave, nós depois somos herdeiros quase até à contemporaneidade, com os nossos bacalhoeiros, que continuam a fazer esta viagem até ao outro lado do oceano e a pescar na Terra Nova. E já o faziam desde Diogo de Teve, antes do Colombo, que descobriu as 2 últimas ilhas dos Açores, Corvo e Flores. E reparem uma coisa, vamos lá ver, ninguém descobriu nada, não é? A América não foi, tinha lá gente, não foi. Mas
sobretudo Colombo, não encontrou caminho nenhum. Porque o caminho entre o Novo Mundo e o Velho Mundo é este por cima do anticiclone dos Açores. Ele viu-se à rasquinha para voltar para trás do Colombo. Teve que vir quase até Santa Maria, porque ele não consegue, dar a volta ao anticiclone. Reparem uma coisa, esta planta que encontrei há pouco tempo, nunca tinha mostrado, é uma planta fabulosa. Nós temos ali a Terra Nova, não é? Isto é a costa leste dos Estados Unidos. E isto é uma planta de 1769, de Benjamin Franklin, que desenha aqui a corrente do Golfo, Gulf Stream, ok? E ele desenha, e pela primeira vez tem esta expressão que é absolutamente fantástica, que é um rio no mar. Ele desenha um rio no mar. Este mar, o anticiclone trabalha neste sentido, não é? River in the ocean, portanto, um rio no oceano. Reparem, não é tudo água, não é tudo vazio. Nós, quando olhamos para aquilo, isto parece outra vez o Baixo Mondego. Temos aquela superfície toda, mas depois há ali muitas dimensões dentro daqueles espaços. E esta é a razão pela qual nós também temos o bacalhau, ok? Porque era muito mais fácil para a malta chegar até aos Açores, carregar a tripulação, pescava na Terra Nova e depois vendia na América, mas não dava, porque não conseguiam vender o bacalhau, porque não conseguiam lá chegar. Tinham que voltar para trás, ok? E continuámos a fazer isto sempre, não por uma questão do gosto depois do bacalhau salgado, não por miséria, por pobreza, porque não tínhamos sistema de frio, porque os outros todos, já o fish and chips já vem no congelador. E é fácil, mas nós não tínhamos nem frio nos barcos, que não eram a motor, eram com velas, nem tínhamos frigoríficos em casa. E portanto não dava, tinha que ser seco e salgado. E por miséria, dos Açores trocámos também do centro do Atlântico para o centro do Pacífico. E muitos açorianos e madeirenses, e depois também até alentejanos, foram para onde? Foram para o Havaí. Vocês sabem que o instrumento tradicional do Havaí é o ukulele, não é? Que é o nosso cavaquinho. Okay? O ukulele é feito com determinadas ferramentas. Aquilo é uma tecnologia. Aquilo não é a tecnologia de carpintaria do Havaí. Não tem nada a ver com aquilo. As pranchas do Havaí, as pranchas do surf, do desporto de reis, daquilo tudo, era tipo um machado, um enxó, era esculpido, tiravas a árvore, era timber, era maciço. Eles davam a forma àquilo, estava feito. E de repente aparecem estas coisas que é a prancha oca. A prancha oca foi feita e patenteada depois de californiano Tom Blake, amigo do Duke Kanamoko, também, que passava muito tempo no Havaí. E obviamente foi feita pelos carpinteiros portugueses com as nossas ferramentas. É aquele mindset que permite, e aquele conjunto de ferramentas que permite que esta ideia possa prevalecer. E o mais incrível nisto tudo é depois este homenzinho, que é o Nuno Fernandes, que depois vem construir esta prancha na Praia da Claridade, na Figueira da Foz, em 1942. A primeira vez que é feita na Europa continental. E veio atrás do bacalhau. Veio no mesmo percurso. E veio para o sítio de onde tinha saído, não é? Os portugueses também, não havia ninguém nos Açores. Primeiro saem do Douro e do Mondego, que vão para os Açores, e portanto depois há este percurso. Aliás, vocês veem isso por causa do culto do Espírito Santo, não é? Que é muito forte nos Açores e que chega até e há um culto que sai, que drena do Mondego, na Carrinha Santa Isabel, e que chega até ao Havaí, e portanto é natural que depois, como ao Salmão, volte outra vez a subir aqui. E portanto, estamos mesmo a acabar. Edifícios barco. Edifícios barco que reclamam essa proximidade com o mar, constroem essa relação de proximidade com o mar, não é? Da cidade com o mar. Edifícios, aqui barcos edifícios que reclamam o seu regresso, não é? É aquele concurso. Nós construímos, reparem, este barco porventura está construído, está aqui colocado em cima daquela onda de 1942. Isto é incrível. Quando nós metemos o bypass a trabalhar, e vamos meter o bypass a trabalhar, vamos ter a possibilidade, e quando esta areia sair, vamos ter outra vez aqui a onda de 1942. Da mesma maneira que o Porto Fenício voltou a ser o Porto do meu avô. E ainda lá está. A onda, vamos ter, espero que a gente ainda consiga fazer uma prancha daquelas e surfar aquela onda, não é, Eurico? Que eles não demorem muito, não é? E por último, um barco, um edifício no mar. Um barco escola, a escola da New European Bauhaus. Entretanto, eu, por causa destas reflexões todas, fiz aquela exposição lá no CCB, do Mar é a Nossa Terra,
E na sequência dessa exposição, depois entretanto veio logo o lockdown, não é? Parou tudo, pandemia, estava em Montemor já na minha vida, e recebo um telefonema da senhora Ministra da Cultura de então, um grupo muito restrito, 5 especialistas, vamos lá pensar, porque a senhora Ursula von der Leyen veio com esta ideia, vamos fazer uma Bauhaus europeia e tal, e coisa e tal. Epá, e como vocês podem... Aquilo era para quê? No fundo estávamos na pandemia e o que ela queria fazer também era para sair da pandemia e era para alavancar o European Green Deal, não é? Quer dizer, queríamos dar essa... Epá, e vocês já perceberam a minha cena, quer dizer, Green Deal? Então não é azul? Então vocês estão-se a enganar outra vez a mesma coisa. E depois European, quer dizer, então estamos na pandemia, nós sabemos que só resolvemos a pandemia se vacinarmos o número. Isto não é uma resposta continental para um problema global. Temos que ter outra disponibilidade para ir para o mundo. E portanto, eu quando vou para lá, eu já sabia que era mar. Eu não sabia o que é que ia fazer, eu tenho esta agenda, se corresse mal vinha-me embora, está bem, pronto. Mais máscara, menos máscara, não se perdia muita coisa. Mas obviamente que levava, e não demorei muito tempo a perceber que tinha que ser um barco. Que precisávamos efetivamente desta ferramenta holística que nos permitisse levar uma comunidade de criativos e que sentíssemos essa experiência, essa fragilidade de estarmos todos naquele barquito à deriva no meio do mar, a interagir com o anticiclone dos Açores, a levar tecnologia para o outro lado do mundo e a trazer tecnologia do outro lado do mundo, a perceber estes caminhos. Eu não sei se estas soluções destes problemas que estão para vir, se são aqui que a gente os encontra ou se são do outro lado nos trópicos ou na Antártida. E, portanto, eu acho e continuo a achar que faz todo sentido fazer essa viagem e ter esta ferramenta. Termino com o meu amigo Francisco Vidal, a pintar o mural O Mar é a Nossa Terra, título desta nossa conversa, no festival Gliding Barnacles. Enquanto não temos barquita, é lá que vamos ficar à espera. Estamos à vossa espera. Em setembro, no Equinócio, estão todos convidados para o nosso festival. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Foi incrível esta viagem. Não, está tudo bem. Agora passamos aqui à assistência. Temos a possibilidade de levantar algumas questões e o microfone passa de mão em mão. Portanto, quem é que gostaria de começar? Ok. É uma questão muito prática, muito... Miguel, a questão do bypass, isto é uma pergunta de não especialista. É possível remover aquela areia toda ou o bypass só vai conter ou impedir que... Não, é possível remover. É possível remover aquela quantidade de areia toda? Não, só com o bypass? Não é só com o bypass. O que está previsto... Vamos lá ver, é preciso explicar uma coisa. Nós percebemos que isto era a tecnologia. Eu acredito muito nesta coisa do barco da Bauhaus porque eu acho que é fundamental. Isto não é só na academia que se resolve e a Bauhaus era isso lá atrás. Eu acho que o saber informal que nós trazemos, ligado ao saber formal que também temos, antecipou esta nossa capacidade de perceber qual era a solução para a Figueira da Foz. O conhecimento informal é aquele que eu tenho do mar, a partir do surf e da pesca e dessas coisas todas. E de todos os dias, há mais de 40 anos, olhar para o mar. Ok? Pronto. Entretanto, descobrimos essa situação. Entretanto, temos uma grande tempestade que destrói a nossa costa toda com o Hércules em 2014. O Governo criou um grupo de trabalho liderado pelo professor Filipe Duarte Santos, com quem tivemos várias reuniões e que inscreve a possibilidade do bypass. Depois vem há um estudo passado 10 anos, em 2011, passado 10 anos nós temos proposto o bypass. Há um grande estudo da Agência Portuguesa do Ambiente, portanto é uma entidade externa, em que conclui que efetivamente é o bypass, que dá sustentabilidade, que é a única forma de dar sustentabilidade à manutenção da linha de costa. E portanto, há mais uma série de passos, mas o mais importante é este último, que conseguimos aprovar na Assembleia da República, por unanimidade, a construção do bypass, os 18 milhões que são precisos para fazer aquilo. Pronto. Portanto, isto é mesmo para acontecer. E o que diz o estudo do professor Filipe Duarte Santos lá atrás é que no primeiro ano temos que fazer a construção do bypass. O bypass é para passar 1 milhão de metros cúbicos, mas agora temos que tirar 10 milhões.
Mas no primeiro ano temos que fazer uma mobilização também com dragas. E temos que, se calhar, que trabalhar com o bypass dia e de noite, ok? Portanto, porque imagina, isto é, no fundo é isto, estás a ver? Tens aqui o copo, imagina que o copo é a praia e está aqui com água por aqui, ok? E tens aqui um buraco, aí a água, isto está sempre a perder. Como é que tu mantens este nível? Tens que meter por cima a mesma quantidade que está a sair por baixo, ok? Pronto, isto é o bypass, mantém-te o nível. Mas desejavelmente, porque tu estás a pensar em tirar a areia da Praia da Figueira, mas tens que pensar que temos a outra coisa, que é meter a areia nas praias do Sul. E as praias do Sul estão mesmo aqui, está a saber o fundo ao copo. Eu tenho que encher primeiro as praias do Sul com a areia toda da Praia da Figueira, pôr o nível cá em cima, e depois manter com o bypass. Isto não é engenharia de foguetões, ó Pedro. Isto é tão simples que até chateia. Estás a ver? É daquelas coisas... Isto só não é mais dramático, porque na altura, quando o Eurico veio ter comigo, naquele churrasco e tal, tens que ajudar, vamos fazer isto. Eu, na altura, disse, Eurico, tudo bem, mas prepara-te que vão ser 20 anos. E, portanto, já passaram quantos agora? 16. E está mais... Aliás, na altura, até o Eurico dizia-me assim, Miguel, então, estamos lixados, que, entretanto, tinha entrado o novo Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara não é muito favorável às nossas ideias, ele não está muito virado para o bypass. Eu, na altura, disse ao Eurico, não te preocupes, os mandatos são de 4 anos, ele só pode fazer 3 e a gente está na boa. Estás a ver? 3 vezes 4, 12. Ainda temos... Ok? E, portanto, isto é para acontecer, isto não acontece... Nós não... repara uma coisa, enquanto morreram pescadores, e já são 11, lamentavelmente isto não tem grandes consequências. É mesmo dramático, mas é mesmo assim. Não tem grande impacto. Estás a ver? Faço os funerais, toda a gente chora, coisa, mas é... Só que agora já houve um carregueiro que partiu a hélice e que ficou à deriva. E agora está tudo preocupado com o Porto da Figueira. Ai, Jesus! Como é que a gente agora... Ouve lá. Outra vez, não é? Não, isto vai continuar a acontecer. E que se gasta todos os anos, ou 2 em 2 anos, as dragagens que não resultam... Pedro, é tão simples como isto. Agora, ainda por cima, com esta guerra e com o preço do petróleo, porque as dragagens são a queimar gasóleo. Ok? E mesmo assim, só comparando preços, mas neste comparando preços a 30 anos, com o custo da infraestrutura do bypass, ok? O bypass é 3 vezes mais barato do que a dragagem em metro cúbico. O bypass é menos 2 euros o metro cúbico, as dragagens é mais de 6. Mas a gente tem o país que tem, isto é uma coisa que é demorada. Mas... Obrigado. Eu já sei tudo. Eurico Gonçalves, para quem não conhece, é o organizador do festival Gliding Barnacles e foi ele que me enganou. Foi ele que me enganou nesta coisa, que há 20 anos nós fazíamos surf juntos, mas entretanto eu fui estudar e ele ficou na praia. E agora trocamos, ele agora anda a trabalhar e eu passo a vida na praia. Portanto, não sei quem é que enganou quem. Portanto, essa é o meu drama do momento, perceber se realmente eu fiz aqui uma boa troca, mas também não é para isso que eu vim aqui fazer essa reflexão. Acima de tudo, é lógico que eu sou dos mais suspeitos aqui na sala, embora sejamos aqueles que somos amigos do Miguel, sabemos que o Miguel é uma mente brilhante e uma mente que se preocupa, acima de tudo, com as pessoas, que é um bocado ao contrário do que nós temos visto, o trabalho que é feito pela classe política, empresarial, ninguém pensa nas pessoas. E normalmente nós estamos afastados delas. Quando veio o PRR, a primeira coisa que se pensou em todas as obras, não é dar dinheiro às pessoas, portanto nunca é pensar nas pessoas. E o Miguel tem esse trabalho brilhante. Agora, e eu não estou aqui para falar de mim e do brilhantinho, que é subejamente conhecido do Miguel. Aquilo que me apraz perguntar agora mesmo é: e a seguir? E a seguir? Depois fazemos o bypass. Eurico, então a seguir já não temos que ir para o outro lado, atravessamos a prancha. Estamos na cidade, é só surfar ali à frente. Não, eu acho que temos que ver o que é que fazemos com este património. Temos que ver o que é que fazemos com este património. Mas, eu acho que há muitas questões que me movem como cidadão, de muitas guerras que eu gostaria de travar. Nós já tivemos essa conversa várias vezes. E não dá para estar em todas.
o mundo está cada vez mais complicado e cada vez com mais motivos para nos envolvermos. Eu estou mesmo dedicado a esta e tento não me dispersar nas coisas. Mas há uma coisa que é absolutamente fundamental que eu sei que temos que fazer, que é contar esta história, porque é uma grande história. E eu faço questão, pronto, infelizmente estão aqui poucos alunos, mas é uma das coisas que me dá um gozo. Mas estavam alguns, basta um que já vale a pena a gente vir cá. E estava, pelo menos, pronto. Porque, epá, é possível, estás a perceber? É isso é que é, epá, pronto, temos que ter uma percepção de que é todo um percurso, é toda uma... Mas é possível, de facto, é possível tu acreditares, é possível tu seguires esse caminho, não é? É um caminho que obviamente demora, não tem um retorno imediato, direto, não... Epá, mas vale a pena, eu continuo a achar, vamos lá ver uma coisa, eu não sou propriamente, eu não sei se sou, já tivemos essa discussão, se somos ativistas ou reativistas, eu nunca tinha metido nesta alhada, se não me tivessem andado a estragar a minha onda, eu faço isto porque estou lixado com esta malta, até organizo a minha vida para ir para ali surfar e depois tiram uma onda e assim, e não interessa, está mal, não é? E a partir daí... Portanto, epá, uma das coisas que eu quero é porque ainda por cima, como tu, as minhas filhas também se fazem surf. E já tenho netos e espero que façam também. Não é? E é esta coisa, quer dizer, esta é a minha cidade, esta é a minha comunidade. A gente ouve muitas vezes os políticos, aquela malta toda a falar na sustentabilidade. Né? Tipo, pronto, a sustentabilidade. Né? Assim, sustentabilidade, é fixe, nos discursos e tal, sustentabilidade. Mas o que é isto da sustentabilidade? E tu tens, ok, no meu caso, na minha relação com o meu território, como é que eu vou aferir isso? Nós somos a geração do meio, é que tens de colocar e tens que olhar para um lado e para o outro, para o passado e para o futuro. Okay? A nossa obrigação, Eurico, é devolver aos nossos filhos a praia dos nossos avós. Ponto final. Se a gente fizermos isso, vamos conseguir isto, e foi uma grande cena, estás a ver? E depois é fazer isto, é contar como é que se faz. Pá, como é que fizemos? É preciso passar isso, pá, porque isto também, como tu sabes, isto também custa um bocado. Não podemos... Pá, mas eu, como tu sabes também, tem-se aproximado de nós uma série de malta mais nova, com outras... E às vezes vem-nos pedir ajuda. A primeira coisa que nós dizemos é que não vamos resolver o problema deles, mas que conseguimos dar esse apoio. Epá, e é fazer estas coisas boas também sejam um bocadinho virais, não é? Como agora, que motivem a malta não é? A fazer um bocadinho melhor. Posso fazer uma pergunta? Era, quando estavas a falar no início, lembrei-me logo de Mont Saint-Michel, na França, não é? Porque, eu não sei porquê, em criança, se calhar, o meu pai também era arquiteto, e cresci com estas questões do fantástico, não é? E o Monte Saint-Michel, para uma criança, é fantástico, não é? Porque a maré enche e a maré vaza. E se és apanhar a maré, estás lixado, não é? Portanto, eles aprenderam desde o século, sei lá, 9º ou 10º a viver com aquilo, não é? A pesca, todo aquele ecossistema vive com aquilo, não é? Com estas oscilações. E fez-me lembrar, e é mais uma história para contar também, que o homem conseguiu viver com essas questões do mar, não é? E habituar-se e ter a sua atividade. Uma das coisas que também me obrigou a tirar-me este problema foi depois de eu andar não sei quantos anos, ouvi dizer que o rio era mau, de repente estamos também na praia e começo a ouvir a mesma coisa, que o mar é mau. Epá, e ouve lá, imagina surfista, estás a ver? Mas o mar é mau como? Está tudo maluco ou quê? Pá, isto não é assim, quer dizer, nós é que nos afastamos tanto da natureza que de repente não sabemos lidar com aquilo, não é? O leão não é mau. Não, se a gente o tira da jaula, o leão vai-nos comer. Então, mas quem é que o meteu na jaula? Quem é que inventou isso? Porquê é que não deixam lá o leão em paz? Ok? E ele come a gazela porque tem fome, não é porque é mau. É assim. Tu vês aquelas coisas de Coimbra e aquela malta toda, catastrófico, está tudo baixo d'água, vamos mudar as populações. Então, eles construíram em leite cheia, prédios e prédios e prédios, e não foi há muito tempo. Esta malta, quer dizer, repara uma coisa, as cheias ali nós vivíamos bem com aquilo, mas com o mar é exatamente a mesma coisa.
Entretanto, fazem os muros e dizem, os diques já não vai... Isto agora só rebenta numa cheia de 1000 anos. Ora, desde que eles fizeram os diques, já rebentou 3 vezes. 3 vezes. Qual é que é o problema? Depois de rebentar, vocês viram aquela ruptura. A água passa para trás dos diques e os diques funcionam ao contrário. E a água sobe muito mais depressa, ok? E depois demora muito mais tempo a escoar. É uma cena inacreditável, está tudo ao contrário. E aí é que fica completamente dramático, porque está a atingir níveis que no passado não havia memória. Porque, de resto, as cheias... Mas já vimos os agricultores andam-se a queixar e tudo. Mas eu sei, muitos que eu conheço e que têm campos, que estão contentes porque os campos vão ficar... Isto é uma oportunidade de fertilização inacreditável. Esta renovação das cheias era uma coisa fabulosa e continua a ser hoje fabulosa para os campos agrícolas. Agora, o rio não é mau, nós é que o empardamos, mas não se pode empardar um rio. E que mundo é que estes gajos querem viver? Não? É como o Nilo e os egípcios, não é? Que usavam o Nilo e as cheias para a agricultura. É como aquela coisa, estes gajos, nós aprendemos que os pescadores, não é? Quando começamos nisto, a política de proteção costeira do país era baseada na obra pesada. Fazias muros, estás a ver? Muros Pá, não se atiram, o mar vai destruir aquilo. Isto é insustentável, pois o Filipe Duarte Santos explica isso. Porque se não tiveres areia, a taxa de reposição destes muros é tão, em vez de ser a 10 anos, não é? É a 3. E isso é insustentável, o país não consegue suportar isso. O que protege as populações quando constróis um molho, assim, aqueles molhos em pente, perpendiculares à costa. O que está a proteger a costa não são os molhos, é a areia que se deposita à frente. E a areia é que tem aquela capacidade de absorver o impacto do mar. Porque se não tiver areia, esquece, os molhos vão-se todos... E é assim, não se atira pedras ao mar. Nós temos que ter uma política em que percebam o mar e que trabalhe com o mar, não é contra o mar. E essa é a política de reposição sedimentar. É aquela política que te vai repor o sistema natural. Porque obviamente, nós não fazemos... Não tens hipótese, não é? Quer dizer, o mar é maior que a terra. Nós aprendemos, os pescadores diziam-nos sempre isso, menino, o mar é maior que a terra, tu não podes... portanto, isto é preciso ter alguma humildade, tentar perceber como é que estas coisas funcionam, os sistemas naturais, e depois arranjar... É aquilo que eu estava a dizer, voltar aos mesmos problemas com outra forma de olhar para as coisas. Okay? Com outra visão. E tentar perceber se a mecânica me vai ajudar a alguma coisa. Eu não estou aqui a defender um regresso à natureza. Não me confundam com esse tipo de ativismo. A natureza que nós vamos ter é uma natureza agarrada às máquinas, se quiseres. É assim, já não há outra forma. Mas que seja, que a gente saiba o que é que está a fazer. Quando eu digo uma natureza agarrada às máquinas, o bypass é uma máquina que me vai permitir restituir o ciclo natural, não é? Ok? A escada rolante tudo isto são... Agora, há questões absolutamente fundamentais. É tratar dos territórios para que não se transformem em armadilhas letais. Ok? Portanto, devolver-lhes a resiliência o máximo que conseguimos. Isto é absolutamente fundamental. E uma outra coisa que eu acho que é absolutamente fundamental é o reencontro da comunidade com os territórios. Das comunidades com os territórios. Uma das coisas que não... Repara uma coisa, as pessoas neste momento não sabem se o rio está para transbordar ou não, porque ele está por trás de um dique de 3 metros de altura. Antigamente começavam a ver a água a subir. Esta relação com o rio, agora já tem o centro náutico, já há uma outra relação a partir daí com a... Para mim é fundamental que a minha comunidade na Figueira da Foz volte a organizar-se com o ritmo do mar. Eu já voltei meio a dar umas aulas lá nas escolas, pedem para falar do mar e das ondas e não sei o quê. Eu vou com muito gosto falar aos miúdos. Primeira pergunta que eu faço é se a maré está cheia ou vazia. Não sabem. Vivem à frente do mar e não conseguem ver. Isto... Eu não sei qual é... Eu acredito que enquanto não percebermos melhor, enquanto não estivermos disponíveis para integrar, e por isso é que eu acho que o barco faz sentido, o barco da Bauhaus, enquanto não experienciarmos, não arranjarmos uma forma, provavelmente não estaremos tão preparados para as questões que hão de vir da crise climática. Eu acho que é preciso fazer esse esforço, é preciso começar a perceber porque é que o tempo muda, porque é que faz sol, porque é que faz frio, é preciso começar a perceber essas coisas para estarmos capazes de depois conseguir arranjar as respostas mais assertivas. Digo eu. O barco da Bauhaus há de vir um dia.
Entretanto, a candidatura que saiu e que trouxe para Portugal um dos 6 polos, e Portugal liderou esse processo, mas foi business as usual, mais os pós-docs e umas coisas. Pronto. Eu ainda tive essa proposta de, não, Miguel, vais aqui fazer o pós-doc. Não, vai para a praia. Vocês precisam de alguém na praia, portanto eu sou esse gajo. Quando for para ir no barquito também estou disponível. Agora, mas pronto, acredito que, pronto, agora só fazem barcos para a guerra, naturalmente. Não é assim um investimento, isto é como o bypass. Eu divirto-me muito também, eu acho muito bem, tenho essa felicidade, não sei de quem são as ideias que passam por nós, ou mas tenho alguma felicidade de às vezes passarem algumas por mim, e depois divirto-me a ver como é que elas evoluem, não é? E como é que andam por aí, que caminho é que fazem. Pronto. O bypass tem feito um caminho inacreditável. O barco da Bauhaus está a fazer o seu caminho. É uma ideia que já saiu de mim, que já foi para... Portanto, fez uma candidatura e recebeu uma data de malta que andou a trabalhar sobre as questões do mar com esse processo. Sei que agora há uns nórdicos que estão muito interessados na possibilidade de um barco. Não sei, qualquer dia, pronto, precisarem, já tenho barbas brancas, já dá para ser capitão de um barco, não assim com aquele bonézinho. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Eu tenho um comentário para fazer. Miguel, obrigado. A certa altura contaste-nos aqui uma história muito marcada por uma utopia, ou por montes de utopias que se vão transformando em coisas mais concretas, e é uma coisa muito concreta e com um impacto fortíssimo, que é essa constituição, ou seja, defender a onda enquanto entidade. Como é que é possível isso acontecer só agora, não é? E de repente essas costas voltadas para o mar enquanto inimigo, aqui há uma proposta, essa sim que me parece, agora tu terminaste por falar nisso, uma escola livre para, com criatividade, pensar no mar como um território, também para a criatividade e para a defesa e para uma possível relação, e não uma ideia de oposição. Uma única receio, estava-te a ouvir, eu não sei se, não percebi muito bem onde é que andava a pergunta por aí, mas... Não era uma pergunta. Ok, então a minha única preocupação, que é sempre aquele drama de quem trabalha com estas coisas das ideias, eu tenho algum receio que nós possamos levar esta nossa... toda a merda que fizemos em terra para o mar. Estás a perceber? Que o barco da Bauhaus não sirva para isso. Que o mar seja um espaço de oportunidade. Que a gente vá para o mar e que entre para o mar. Não é sair para o mar, que é uma coisa diferente. Eu tenho que explicar isto. Os marítimos, quando vão para o mar, num porto, quando saem num porto, ok? Vamos para o mar, os barcos, a marinha, eles saem do porto. Eu vou sair. Eu saio de um porto para entrar noutro, ok? O surf e os da arte chávega, que saem da praia, que estão na praia, não é que saem da praia, que estão na praia. Nós, quando vamos ao mar, nós dizemos, não, eu vou entrar. E eu digo, eu vou sair quando volto para a terra. É ao contrário. E isto muda tudo. Isto é muda a nossa relação do mar como lugar. Ok? Isso transforma, se eu estou a entrar para aquele lugar, para aquele espaço que reconheço como... E, portanto, eu espero, apesar do supostamente ser um barco grande, espero que seja um barco grande e que leve muita gente, que se façam umas grandes festas naquele barco e que algum astronauta que ande por lá perdido no meio daquilo, agarre na máquina fotográfica e tire a foto que nos vai passar, que nos vai orientar para outro lado qualquer, como aconteceu na Apolo. Mas eu espero que esse barco seja um barco para entrar para o mar e não para sair para o mar. Que seja um barco que não seja como a Bauhaus, que serviu para exportar o betão para o resto do mundo, para impor a lógica racionalista e o branco, como, quer dizer, não é? Quer dizer, é um bocado, eu acho, não é? Quer dizer, eu imagino, a gente pensa em África, não é? Aquelas cores todas, e depois vamos para lá com esta estética da Bauhaus, tudo branquinho, tudo, não faz sentido. Nós temos que ir para lá aprender com eles
e perceber o que é que aquilo, em que é que aquilo nos pode fazer mais felizes, porque eu acho que há ali muita coisa para nos fazer mais felizes. Eu tenho tido excelentes experiências nessa articulação, aliás tenho trabalhado até com uma coreógrafa que é cabo-verdiana, e de facto todo aquele imaginário tem sido... ficamos muito mais ricos, não é? Quer dizer, ficamos muito mais ricos quando conseguimos trabalhar também com aquilo. E portanto isso era... Eu dei esta conferência, não foi esta conferência, foi outra, mas que acabava com o barco da Bauhaus no Mindelo. Vocês não imaginam a malta a ver a possibilidade de lá chegar o barco. Estás a ver? No Mindelo. Porque eles estão ali no meio do oceano, em África, completamente. Eles veem esta coisa. Imaginei o que é o resto do mundo olhar para a Europa a falar do New European Bauhaus. Devem ficar assim, outra vez. Tipo, vão-nos outra vez convencer. Agora não é branco, é o que? É bege? Qual é que é a cena, não é? Ou então imaginem o contrário. Imaginem nós chegarmos lá e dizer, não, venham connosco nesta viagem. Bora lá fazer a festa. Eu gostava que pudesse ser assim. Não sei se vai ser, não é? Isso já me transcende. Mas divirto-me a perceber como é que pode acontecer, como é que poderá acontecer. Muito bem, obrigado, Miguel. Gostava só de vos convidar para o próximo... não sei se... André, podes colocar aqui o plano do Great Artist on Campus, se faz favor. Mas a próxima intervenção, 24 de março, com Eduardo Abondança, portanto uma pessoa ligada à criação do Moda Lisboa. Depois, 13 de abril, Cláudia R. Sampaio, poeta e artista, e continua. Este programa é gratuito, aberto à cidade, em particular para os alunos e professores, comunidade académica, mas serve para convidarmos toda a gente para este ciclo, que já vem na sua 5ª edição. Agora sim, uma salva de palmas para o Miguel, que foi brilhante. Obrigado, Miguel. Obrigado. Simpatia. Demorei-me, pá.